Fala galera, meus amigos concurseiros, professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a terceira aula da playlist Pinda, me aguarde, estou chegando. Nessa terceira aula, eu estarei trabalhando com vocês sobre razão e proporção. Estarei falando sobre o conceito do que é uma razão, o que é uma proporção, as propriedades principais e logo a seguir estarei resolvendo exercícios da banca VUNESP, exercícios recentes envolvendo esses conteúdos. Show de bola? Então, como dizia minha avó, aqui é casca grossa. Vem comigo! Bem, galera, antes de nós iniciarmos aqui então a nossa terceira aula com resolução de exercícios, vamos ver alguns conceitos, tá? Alguns fundamentos importantes para a resolução de exercícios envolvendo razão e proporção. Ok? Então, primeiro, grandeza. Tudo que você pode medir, que você pode contar. Exemplo, número de sócios de um determinado clube. Você pode contar. Né? Perímetro de um triângulo. Você pode medir. Então, isso são exemplos de grandezas. As grandezas, elas são divididas em dois grupos quando eu comparo duas ou mais grandezas, quando eu faço a comparação. Elas podem ser diretamente proporcionais, que é quando eu aumento uma, aumenta a outra. Ou quando eu diminuo uma, diminui a outra. Então, elas são chamadas de diretamente proporcionais. Ou essas grandezas podem ser inversamente proporcionais. Quando que elas são inversamente proporcionais? Quando eu aumento uma, diminui a outra. Ou quando eu diminuo uma, aumenta a outra. Eu coloquei dois exemplos aqui, uma de diretamente proporcional. Quando aumentamos o lado de um retângulo, quanto maior o lado, maior é o perímetro. Então, diretamente proporcional. Ou seja, se eu aumento o lado, aumenta o perímetro. Se eu aumento o lado, vai aumentar a área. Então, são exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Coloquei como exemplo aqui, inversamente proporcionais. Numa viagem de carro, quanto maior a velocidade, menor é o tempo da viagem, não é? Então, elas são inversamente proporcionais, porque eu aumento uma, diminui a outra. Tá? Um outro exemplo poderia se encaixar aí. Números de operários para uma determinada obra, né? Quanto menor o número de funcionários, maior é o tempo para a resolução dessa obra, a construção dessa obra, né? Se eu aumento o número de funcionários, vai diminuir o tempo para se realizar essa obra. Então, é um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Razão. Razão é o quociente entre dois números não nulos, tá? Então, o que é quociente? Divisão entre dois números. Não pode ser nulo esses dois números. O denominador já não poderia ser mesmo. Ou o quociente entre duas grandezas variáveis. Quando a gente fala quociente, é divisão, é uma fração. Ok? Coloquei aqui alguns exemplos de razão para vocês entenderem melhor. Num grupo de 45 pessoas, 10 são homens. Se eu tenho 10 homens num grupo de 45 pessoas, eu vou ter 35 mulheres, ou 35 moças, né? Aí aqui pede, qual a razão entre o número de moças e o total de pessoas? Número de moças são 35, número de pessoas nesse grupo são 45. Olha, essa fração dá para simplificar por 5 e por 5. 35 por 5 vai me dar 7. 45 por 5 me dá 9. Então, o que me deu como resultado? 7 nonos. Lê 7 para 9. O que quer dizer esses 7 nonos? Tá? Que para cada 9 pessoas no grupo, 7 são mulheres. Tudo bem? Tá? Um outro exemplo aqui. Ó. Numa prova com 50 questões, Luiz Felipe acertou 40. Se ele acertou 40, gente, ele errou 10. Por que ele errou 10? Porque a prova tem 50 questões. Olha a razão que eu estou pedindo para que vocês me montem aqui. Qual a razão entre o número de erros e o número de acertos? Número de erros foram 10, número de acertos foram 40. 10 sobre 40. Dá para simplificar? Dá, então tem que fazer isso. Dá para simplificar aqui por 10.
Dividir o numerador por 10, denominador por 10. Então, vai me dar como resposta aqui 1 quarto, que se lê 1 para 4. O que quer dizer esse 1 para 4? Que para cada 4 acertos tem um erro, tá? Ou seja, num total de 5 questões, ele sempre acerta 4 e erra uma. Tudo bem? Tá? Proporção. Chegamos lá na proporção agora. A proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, tem uma razão A para B, seja igual a uma razão de C para D. A, B, C e D são chamados de termos da proporção. A e D são o que nós chamamos de extremos, tá? Então, aqui, olha, A e D são chamados de extremos. E B e C, aqui nessa igualdade, são chamados de meio. Uma propriedade fundamental é que o produto dos extremos, ou seja, isso é fundamental aqui, A vezes D é igual ao produto dos meios B vezes C, tá? Essa é a chamada propriedade fundamental da proporção. Ok, galera? Então tá aí alguns fundamentos importantes do assunto razão e proporção, tá? Vamos partir agora para a resolução aí de questões de concursos. Ok, galera? Vamos lá. Aqui nossa questão 1, tá? Prova de 2022, hein? Prova recente aí, Prefeitura de Piracicaba. Adão, Bianca e Kleber são servidores públicos. Ao final de 2021, receberam bonificações, cujos valores foram diretamente proporcionais, tá? Aos seus respectivos tempos de serviço, em anos. No caso de Adão, com 15 anos de serviço. Já vamos anotar aqui, ó. Adão, 15 anos de serviço. O Kleber, 9 anos de serviço. Então, Kleber, 9 anos. E o tempo de serviço de Bianca correspondia à média aritmética simples de anos de serviço de Adão e Kleber. Então, o que quer dizer isso? Média aritmética simples. Você vai somar as idades do Adão e do Kleber e dividir por 2. Aí é o tempo da Bianca, tá? Então, 15 mais 9 dá 24. 24 dividido por 2, 12 anos. Então, a Bianca, 12 anos de serviço, tá? Se a soma das bonificações recebidas pelos 3 servidores foi igual a 12 mil reais, é correto afirmar que a diferença entre os valores das bonificações recebidas por Adão e por Bianca é igual. Olha, a bonificação que cada um vai receber vai ser proporcional ao tempo de serviço, diretamente proporcional, tá? Então, vamos chamar aqui, olha, eu vou usar de A o valor da bonificação do Adão, vou chamar de B a do Kleber, uma letra B, poderia ser X, Y, Z. A da Bianca de uma letra C. Está dizendo que as bonificações são proporcionais às idades, diretamente. Então, o que Adão vai receber é o valor A, diretamente proporcional à sua idade. Então, A sobre 15. Isto terá que ser igual à proporção que o Kleber vai receber. A bonificação, que é o B, proporcional ao seu tempo de serviço, que é 9 anos. A Bianca, ela vai receber uma bonificação C, diretamente proporcional à sua idade. Diretamente proporcional à sua idade, então C sobre 12. Se fosse inversamente proporcional à idade, então seria A sobre,
Qual que é o inverso de 15? 1 sobre 15. B sobre 9, se fosse inversamente proporcional, seria B sobre 1 nono, que o inverso de 9 é 1 nono, tá? Então tem que estar tomando cuidado. Olha, essas três proporções terão que ter valores iguais. Então, as três proporções terão que ter valores iguais. Eu vou chamar esse valor de K, que é a chamada constante de proporcionalidade, tá? Chamada constante de proporcionalidade. Então, eu vou igualando cada uma delas a K e vamos tirar tudo em função da constante de proporcionalidade. Então, eu vou igualar aqui A sobre 15 igual a K. A sobre 15 igual a K. Então, daqui passo o 15 que está dividindo, multiplicando. A igual a 15K. Igualo B sobre 9 a K, porque todas as proporções terão que dar o mesmo valor. O 9 está dividindo. Então, daqui eu vou tirar aqui o B, que é a bonificação que o Kleber vai receber, é igual a 9K, ou seja, 9 partes. Igualo C sobre 12 também a K. O 12 que está dividindo passa multiplicando, C igual a 12K. A soma de todas essas bonificações, de acordo com o enunciado aí, tá? Se a soma, aqui ó, se a soma das bonificações recebidas pelos três servidores foi igual a 12 mil, então a soma, olha, o Adão recebeu 15K, vamos lá, o Adão recebeu 15K, o Kleber 9K e a Bianca 12K. A soma de todas elas tem que dar 12 mil reais. Daqui nós vamos matar o valor do K, descobrindo o valor do K, nós respondemos aí o que ele está pedindo, que é a diferença entre os valores das bonificações recebidas por Adão e por Bianca, que era a diferença entre os valores. Então, para saber esses valores, eu vou ter que descobrir a constante de proporcionalidade. Somando 15K com 9, 24K, com 12K, 36K. Está aqui. Igual a 12 mil. 36 está multiplicando, passa dividindo. Vai dar 12 mil sobre 36. Isso não dá uma divisão exata, mas eu posso simplificar aqui, tá? A fração, né? Então dá para a gente fazer uma simplificação aqui. Olha, por quanto que eu vou estar simplificando aqui? Eu vou simplificar por 12 o numerador, o máximo possível, e por 12 o denominador. Então, o valor da constante de proporcionalidade, 12 mil simplificado por 12, vai dar 1000 sobre 3. Esse é o valor da constante de proporcionalidade. Não dá valor exato, hein? Tá? O que o exercício está pedindo? A diferença entre as bonificações Adão por Bianca. Então, olha, o Adão, ele vai receber quantos K? Vamos lá. O Adão recebe 15K, então eu quero essa resposta. 15K menos o valor que a Bianca vai receber, 12K. Quero essa diferença. Então, 15K menos 12K vai dar 3K. Quanto vale o K? 1000 sobre 3. Então, 3 vezes 1000 sobre 3. Ó. Simplifico. O 3 com o 3 vai me dar R$1.000 a diferença de bonificação de Adão e Bianca. Tá? A resposta aqui está na alternativa B de bom, B de bola. Gente, esse
é um dos exercícios mais tradicionais aí em concursos públicos, tá? Esse tipo de exercício. Vamos lá para a nossa questão 2. Bem, questão 2 aí de prova de 2020, Prefeitura de São Roque, tá? O que está dizendo aí? Com base em informações apresentadas no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, e estão relacionadas ao município de São Roque, a razão entre o número de docentes que atuavam na educação infantil nos anos de 2017 e 2018, então a divisão entre 2017 e 2018. Essa é a razão. No município era 14 para 17. Tá? Se em 2018 o número de professores que atuavam nesse município era maior em 66 docentes em relação aos que atuavam em 2017, então é verdade que em São Roque o número de docentes que atuavam na educação infantil em 2018 era igual a... Então eu quero saber a quantidade de docentes em 2018. Primeiro, olha, eu não sei quantos docentes tinha em 2017. Vamos usar uma variável aqui. Vou chamar isso de x. De acordo com o enunciado, em 2018, estava com 66 docentes a mais. Então vai dar aqui x sobre 18. Né, lá? Se em 2018 tinha 66 a mais que em 2017. Então, x mais 16. Agora, está dizendo que a razão de 2017, que é o x sobre x mais 66, esta razão é igual a 14 sobre 17. Pronto, matamos aí o nosso problema, gente. Tá? E aí, olha, a razão entre o número de docentes de 2017 e 2018. Então, é de 2017 para 2018. 14 sobre 17. Aqui nós vamos cruzar a multiplicação, propriedade fundamental, olha lá, né, da proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar 17x igual a 14. Abra o parênteses que multiplica x mais 66. Ok? Distribuo aqui o 14. Então, nós vamos ter 17x. Distribuindo o 14. 14 vezes x dá 14x. 14 vezes 66 vai dar 924. Olha, o 14 está somando a direita da igualdade. Passo para a esquerda subtraindo o 17x. Então, 14x menos 17x vai me dar 3x. 3x igual a 924. 3 está multiplicando, passa dividindo 924. Vai dar 308. Bem, ele quer saber em 2018. 2018 é x mais 66. Se fosse em 2017, eu já teria aí o 308. Então, ó, o x é 308 mais 66. Vai me dar aqui 374. Show, galera? Resposta aqui, então. Alternativa C de Carlinhos. Tá? Então tá aí a solução do nosso exercício 2. Vamos lá para o próximo aqui, o nosso exercício 3.
Bem, aqui no 3, estava dizendo o seguinte, prova de 2019. Em um certo município, caminhões percorrem 3 rotas distintas, K, L e M, que totalizam 120 km. Então, a soma das 3 rotas é 120 km. Para a coleta de material reciclável, sabe-se que as distâncias percorridas na rota K é X. Então, vamos já anotando aqui, ó, rota K é igual a X, que é o dobro da distância percorrida na rota L. Ó, se K é o dobro de L, então L é metade de K, correto? Então L é X sobre 2. Tá ali. L é X sobre 2. E a distância percorrida na rota M é de 36 km, então a rota M, 36 km. Tá aí. Aí pede a razão entre a distância percorrida na rota L e a distância percorrida na rota M. Então, eu preciso saber o valor do X para ver quanto que ele percorreu na rota L e fazer a divisão de L por M. Tá? Isso que quer dizer a razão. Não está falando que a soma, né, das distâncias percorridas nas 3 rotas é 120 km, equaçãozinha aqui, ó. Então, 1 é X, somado com X sobre 2, mais 36, vai me dar 120 km. Aqui tem que tirar o mínimo dos dois lados da igualdade. O MMC aqui é 2. Tem que tirar os dois lados para simplificar. Então, lembrando aqui a operação por fração. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, nós vamos ter aqui 2 dividido por 1 dá 2, vezes x, 2x. 2 dividido por 2 dá 1, vezes x vai dar x. Vamos anotando. 2x mais x. E 2 dividido por 1 dá 2 vezes 36. Vai me dar 72. Igual, lembrando que embaixo do 120 aqui é 1. Tá? 2 dividido por 1 dá 2, vezes 120 vai dar 240. Simplifico os denominadores. Vamos agrupar os termos que tem x e deixar à direita. Eu tenho 2x mais x vai dar 3x. O 72, atenção agora, galera. Tá? O 72 aqui está somando. Ele vai passar para a direita da igualdade, subtraindo 240. Ok? Então, eu vou ter 240, tá? Fazer aqui, ó. 240 menos 72. Vai dar 3x igual a 168. 3 está multiplicando, passa dividindo. 168 dividido por 3 vai dar 56 km. Esse é o valor do x. Só que eu quero a razão entre L e M. Então, eu vou calcular só o valor do L. O L é x sobre 2. Então, vai ser 56 dividido por 2. 56 dividido por 2 vai me dar 28. Então, agora nós vamos montar a razão L sobre M. L sobre M. Razão divisão. 28 dividido por quanto? Dividido por 36. Isto dá para simplificar por 4. E por 4 o máximo possível. 28 dividido por 4 dá 7. 36 dividido por 4 dá 9. Tá? O que quer dizer isso nessa roda? Cada 9 quilômetros rodado pela M, roda 7 na L. Tá? Então, a resposta está aqui na alternativa B de bom, B de bola. Aí a solução.
Então, observa de que todos os exercícios aí estão em cima de situações, problemas, tá? Vamos lá para a questão 4, olha. Bem, galera, a questão 4, então, prova de 2020, tá? Tá dizendo o seguinte, uma escola tem aulas nos períodos matutino e vespertino. Essa escola estuda 400 alunos, sendo que o número de alunos do vespertino é igual a 2/3 do número de alunos do matutino. O que quer dizer isso? Eu vou chamar o vespertino de V, tá? Que a razão entre vespertino e matutino, que eu vou chamar de M, é 2/3, olha. Tá? Aí está pedindo a razão entre o número de alunos do vespertino e o número total de alunos dessa escola é. Eu vou resolver esse exercício, gente, sem usar sistema, tá? Olha, se a razão é 2/3 vespertino para matutino, olha que belezinha resolver assim, ó. Tá? Vamos fazer o nosso todo aqui. O todo seria 400 alunos. 400 alunos. Eu vou dividir na razão 2/3. 2 partes desses alunos vai para o vespertino. Com 2 partes aqui, ó, para o vespertino. Vamos por V de vespertino. E vai 3 partes para o matutino. Matutino, vamos indicar por M. Aí, olha, é isto. Tá vendo? Tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um total de 400 alunos. Eu vou dividir esse 400 em 5 partes iguais. Ó. Vou dar 2 dessas partes para o vespertino, 3 dessas partes para o matutino. Pronto, matou. Então, eu pego 400. Vou dividir este 400 por 5. 400 dividido por 5 vai me dar 80. Então, cada partinha aqui, olha, galera, 80. Tranquilo, né? Então, são 2 partes de 80 para o vespertino, 3 partes de 80 para o matutino. Hein? Então, o vespertino são 160 alunos. E o matutino são 240 alunos. Hein? Só que o exercício está pedindo a razão. Vou pôr R de razão aqui. Entre vespertino e o total de alunos. Vespertino são quanto? 160. Dividido por 400. Porque é pelo total. Aí está dizendo pelo total de alunos. Ó, tá? Essa fração dá para simplificar o máximo possível. Tem que fazer isso. Por 80 e por 80, e simplificar o maior valor possível. Senão vai simplificando por partes aí até chegar no final. 160 por 80 dá 2, 400 por 80 dá 5. Então, o que quer dizer essa razão aqui, olha, para vocês entenderem melhor, 2/5. Que a cada 5 alunos da escola, do total, 2 são do período vespertino. Então, vão ser 3 do matutino. Bem, então a razão deu 2/5, alternativa C de Carlinhos, tá? Sem usar sistema, eu poderia fazer isso por sistema, ok? Olha, vamos lá para a próxima questão. Questão 5, prova de 2019. Na recepção de um laboratório de análises clínicas, os guichês A e B atenderam juntos... A e B atenderam juntos um total de 56 pessoas. É um exercício parecido com o anterior, para fixar melhor. Comum também, né, cair esse tipo de exercício, tá? Sabendo que a razão entre o número de pessoas atendidas no guichê A e o número de pessoas atendidas no guichê B é de 4/3. Então, a razão A para B, 4/3 aí. Show? Então, o número de pessoas atendidas no guichê A foi... Olha, se a razão de A para B é 4/3, então eu tenho um todo aqui,
que é um total de 56 pessoas. Ah, vamos fazer igual o exemplo anterior. Tá? Total de 56 pessoas. O guichê A vai ter 4 partes. Dessas 400 não, dessas 56 pessoas. E o guichê B, 3 partes. Aí, ó. Né? A e B. O total é quanto de pessoas aí? O meu inteiro é 56. Então, na realidade, eu vou dividir aqui os 56, galera, em 7 partes, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Divido 56 por 7. Quanto que dá a divisão de 56 por 7? Dá 8, sobra 0 de resto. Então, quer dizer que cada partinha aqui vai medir 8. 8, 8, 8. Tá? Então, olha, o guichê A entendeu quantas partes de 8? 4, não. 4 vezes 8, são 4 partes aí. 32 pessoas, tá? Que é o que está pedindo. Resposta alternativa E de excelente. Ok? Então tá aí a resposta do nosso exercício 5. Show, galera? Aqui então eu estou encerrando, tá? Essa nossa aula aí, mais uma aula dessa nossa playlist. Qualquer dúvida em algum dos exercícios trabalhados nessa aula, por favor, deixe nos comentários, que eu teria o maior prazer em atendê-los. Se inscreva para ter notificações de novas aulas. Tá? Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí. Vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a chegar aos 1000 inscritos. Nós já estamos quase lá, galera. Vamos divulgar aí para os seus contatos, tá? Peço esse favor para vocês, para eu continuar ajudando vocês também. Tudo bem? Tá? Então não esqueça, qualquer dúvida, põe nos comentários, terei o maior prazer em atender. Logo, logo estarei lançando a nossa próxima aula dessa playlist. Show? Galera, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!